Bom, João Lira fala, ainda não entendi como se vota lá ainda. Lá, cara, não tem voto direto, né? Quando foi fundado os Estados Unidos, já falamos aqui, né? Nossa aula sobre independência dos Estados, das 13 colônias da América do Norte. Os homens lá de peruca, né? O Thomas Jefferson, o George Washington, o Benjamin Franklin, os caras eram cabeçudos, eram filósofos, cientistas, alguns, né? Benjamin Franklin, todo mundo inteligentão. Poucos momentos da história, assim, tanta gente cabeçuda se reuniu no mesmo lugar para decidir o rumo da humanidade. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. Mas eles pensaram assim, cara, o povão é burro, cara. Eles já sabiam que o americano é meio burrão, sabe? Desde aquela época, assim, boi de caipirão, redneck, né? Redneck. O que é um redneck? O caipira americano. Conservadorzão, burrão, preconceituoso, racista, essas coisas. Tipo brasileiro médio. Então lá também tem isso, né? Só que lá tem um nome, é redneck. Então, eles pensaram, cara, a gente não vai deixar o povo tomar as rédeas, né? O poder pelo povo, para o povo, como disse Abraham Lincoln, mas, porra, também não vamos, né, ser bobo e dar todo o poder ao povo, né? Porque o povo é meio burrão. Então, é o seguinte lá, cara. Lá, João, a coisa é muito complexa, porque são 50 estados, e esses estados, a gente sabe, eles têm uma certa autonomia. Não existe um órgão federal que toma conta das eleições. Aqui no Brasil, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é a autoridade máxima que organiza, fiscaliza as eleições aqui no Brasil. Lá não tem isso. Então, cada estado é meio que livre para determinar como vai apurar os votos. E lá é o seguinte: você tem o voto dos delegados, que são eleitos pelos, pelos americanos, pelo povo americano. Lá se vota quase para tudo: juiz, promotor, xerife, tudo se elege lá, não é só vereador, deputado, não. Tá? Muitos de quem tem altos cargos lá são eleitos pelo voto. Vocês lembram do Cavaleiro da Estrela do Batman? O Harvey, ele está fazendo campanha para se tornar promotor público, né? Ele está fazendo campanha, cara. Então existe voto lá para isso também. E deputados, senadores, coisa e tal de cada estado são os delegados, né? Os representantes do povo. O voto que conta é desses caras. Digamos assim, tem um, vamos botar assim um número pequeno, vamos dizer que tenha de lá, Wisconsin. Aí você tem 20 delegados. Desses 20, digamos que 15 votaram no Biden. Mas vejam bem, o voto popular em Wisconsin, isso aqui é só uma suposição, vamos dizer que em Wisconsin o voto popular tenha dado vitória para o Trump. Mais pessoas comuns votaram no Trump. O Trump vai pegar os 5 votos dele. Os 15 do Biden não vão contar. Mas digamos que aí o Biden, na verdade, contaram errado, continuaram contando, aí viu que o Biden ganhou. O Biden leva os 15 votos, né? Por isso que está essa contagem regressiva. O Biden está mais próximo do que o Trump, dos 270 votos de delegados. Tá? O povão vota, é importante votar sim, mas quem decide são os delegados. Ana Clara, eles focam nos lugares com mais delegados, aumenta a chance deles de ganharem. Na verdade, o delegado ele é livre para votar em quem ele quiser, no Biden ou no Trump, ou ainda no Kanye West, se quiser, né? O delegado vota nem quem quiser, mas o voto dele só vai valer se, se ele votou no Trump, se o Trump for vitorioso no voto popular daquela região, daquele estado. Se o Biden ganhar, os votos do Trump não contam. Ninguém ganhou ainda, Natan. Você está se antecipando, Natan. Ninguém ganhou, tá? É muito complicado, cara. Isso que a gente está falando aqui não vale para todos os estados. Tem estado que é diferente. Eu estava vendo que eu acho que tem uns 2 estados que a coisa é bem complicada, é diferente, esquece de tentar entender, cara, né? Esse sistema deles também, a gente pode falar que é muito estranho, muito esquisito, mas tem umas vantagens. Por pior que possa parecer, ainda tem vantagem o sistema deles assim de voto indireto, porque há um voto proporcional. Isso dá chance para que, por exemplo, um estado muito não tão pequeno assim, mas um estado sem tanta força política quanto o Alasca
tenha um peso tão grande quanto o de Nova York, por exemplo, que é um estado rico, né, um estado mais poderoso. Então, é um sistema complicado, mas ele funciona porque você mantém um sistema de peso e contrapeso, né, que sempre foi o mote da Revolução Americana, né, da independência dos Estados Unidos: controlar, evitar o controle total do poder, evitar que o poder se concentre. A gente está fazendo muita piada com os Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que lá nunca teve uma ditadura, por exemplo. Todas as revoluções do mundo sempre desbandaram para ditaduras. Você vê a Revolução Francesa, teve os jacobinos, né, o terror jacobino, depois veio o Napoleão Bonaparte. Então, na Revolução Americana não, houve uma separação dos poderes, houve uma separação dos estados, né, uma federação, e sempre se buscou não deixar que o poder se concentrasse. Mas, é claro, surgiu Trump, né? O Trump, ele tenta concentrar o poder, sim. Quando ele está agora, vocês viram que ele está falando muitas mentiras, dizendo que os votos pelo correio não contam, que isso é uma conspiração para derrubar ele, mas que os próprios republicanos do próprio partido dele já estão cansados dele, não aceitam mais ele, os próprios republicanos, porque não aguentam mais um cara com tendências autoritárias, que não respeita as instituições democráticas. É aquele papo muito perigoso que alguns têm de dizer assim: olha, se a gente jogar pelas vias tradicionais, democráticas, a gente não vai mudar nada. A gente tem que tomar coragem para tomar as decisões difíceis e fazer o que tem que ser feito. Isso é muito perigoso. Os políticos têm que trabalhar, sim, têm que tentar mudar para o bem sempre, mas dentro dos limites institucionais. Aquele que tenta quebrar esses limites, tenta pôr em xeque esses limites institucionais, esse cara não merece continuar sendo presidente. Os americanos se conscientizaram disso. No primeiro ano, teve um garoto que falou assim: olha, o Trump só vai perder por causa da pandemia. Sim, a pandemia veio para mostrar que um país precisa de um líder que não fique refém de preconceitos, de conspirações, e que seja um cara sábio o suficiente para tomar decisões corretas, baseadas na ciência, não em achismos, não em interesses escusos. O que eu quero dizer com isso? O cara diz que está defendendo uma causa, mas na verdade ele está buscando outro interesse por trás daquilo. Ele diz que está lá defendendo a liberdade dos indivíduos, do cidadão, mas na verdade ele está projetando todo um esquema de poder para ele. Então isso tem que dar um basta. Os americanos estão dando um basta nisso, tá? Com muita dificuldade, né? A gente está vendo que está pau a pau. Tem esse negócio de votação em papel ainda, mas veja bem, não são em todos os estados. Tem votação por internet em alguns estados, por quiosques ligados à internet, que a pessoa vai lá e vota. Tem 7 estados americanos que usam a internet para votar. Existem várias formas de votar nos Estados Unidos. Você vê que não era apenas no dia da votação, mas dias anteriores, em vários estados, estava acontecendo a votação antecipada. E está chegando os votos pelo correio. Bernie Sanders, que foi um candidato, né, democrata, só que aí ele perdeu para o Joe Biden nas primárias, que é como se fosse um primeiro turno, né, para eles. Carta também. O Bernie Sanders ele falou uma coisa muito importante, né, Clara, que ele disse assim: olha, eu estava vendo a entrevista dele alguns meses atrás, e ele falou assim: olha, o que vai acontecer? Os democratas, por algum motivo que ninguém sabe, isso aí, Fred, Bernie Sanders foi certeiro, cara. Ele falou: por algum motivo que ninguém sabe, os democratas votam pelo correio. Maciçamente votam pelo correio. Por quê? Sei lá, né? É uma coisa que deu na cabeça de democrata uma febre sem motivo. E ele falou: o Trump vai querer desmoralizar o voto pelo correio. Então, mas é tudo certo. Não tem nada de falcatrua, não tem nada de conspiração. Isso é o desespero do Trump, sabendo que vai perder. Tá? Não adianta. Ele já vinha com essa tese de que não reconheceria, que poria em xeque, que levaria à Suprema Corte. Mas isso não cola, cara. Ele está desesperado. Os próprios republicanos não aguentam mais ele. Tá? Então, assim, somente aqueles reacionários, sabe, aqueles muito toscos mesmo, porque há muito ressentimento.
né? Muito ressentimento nos Estados Unidos, principalmente por aqueles que ficaram para trás, né? Aqueles homens brancos que não conseguiram entrar no novo mundo, né? Aquelas pessoas que ainda estão presas a conceitos, a valores atrasados, começa a ressentir daqueles que começaram a melhorar de vida. Em inglês tem aquele nome, white trash, né? Lixo branco, porque nem todo branco, né, é rico, é bem-sucedido, é próspero. Então, aquela massa de homens brancos que ficaram para trás, esse daí é a massa de manobra do Trump. Esses que ficam presos a esse papo de família, pátria, blá, 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 blá. Meu irmão, se um cara vem para falar para vocês que está aqui pela pátria, pela família, por Deus, não sei o que lá, ele não tem projeto político. Porque isso que ele está falando, todo mundo é. Ninguém vai dizer, olha, eu sou contra a família. Porra, não existe isso. O cara pode ser até ateu, vai dizer, não, eu sou contra as pessoas que acreditarem em Deus e vou lutar para acabar com isso. Isso não existe, cara, né? Não existe. Então, o cara que vem ficar martelando isso é porque não tem projeto, ele só quer chegar no poder. É isso, quer se aproveitar da boa vontade, da boa fé das pessoas, né? Que isso é muito grave, o cara que se aproveita da fé alheia. E isso é um movimento que a gente está vendo não só nos Estados Unidos, a gente viu aqui no Brasil, a gente está vendo na Europa também, que é muito perigoso, principalmente na Europa do Norte. São países ricos, bem-sucedidos, um sistema social de segurança muito bom, mas acaba tendo movimentos racistas, movimentos xenofóbicos. Fred, eu não curto muito os dois, mas pensando que uma eleição do Biden iria desestabilizar o Bolsonaro aqui, fico feliz com a virada do Biden. Olha, eu acho que os Estados Unidos, sendo uma democracia que é a maior democracia, claro, que é uma democracia do mundo, não são os Estados Unidos, é a Índia, tá? A Índia é uma república, lá o voto é direto e imagine contar, meu irmão, 1 bilhão de votos, pelo menos, que são dos indianos. Em tamanho é a Índia, mas os Estados Unidos, assim, é a grande potência mundial. A Rússia e a China não fazem frente, não adianta, sabe? Desestabiliza, tira protagonismo um pouco dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é. E é uma república, é uma democracia, foi fonte de inspiração para a nossa república. Não sei por que nós temos, às vezes, uma certa ojeriza contra os Estados Unidos. Também não concordo com a sabugice do Bolsonaro, né? Sabugice que eu quero dizer é o viralatismo, né? Ficar lambendo a bota do Trump. Não é? Também não precisa ser desse jeito. Eu acho que o Brasil ele tem tamanho, envergadura, peso internacional para negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Isso aqui não é fantasia. Nós somos uma potência. Por que os Estados Unidos não invadem a Venezuela de uma vez? Porque para invadir a Venezuela você precisa do aval do Brasil. Por isso que o secretário de Segurança veio aqui, o Bolsonaro fica piscando o olhinho, fazendo tudo que o Trump quer, e o Trump acena positivamente o Bolsonaro, porque sabe que qualquer intervenção no Brasil, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem um peso muito forte na conjuntura internacional. Tá? Então, nós não somos pouca coisa, né? E a gente viu aqui, o sistema eleitoral do Brasil é muito bom. Nunca teve uma denúncia de fraude, isso por observadores internacionais. Novamente, o Bolsonaro vem atacar as eleições, sem prova. É fácil você atacar, mas sem prova, botando em xeque no sistema eleitoral. Mas a votação por urna eletrônica, a votação por urna eletrônica se mostrou eficiente, prática e segura. Ela não é ligada à internet, sabe? Todo ano o governo brasileiro promove tipo uma espécie de concurso para os hackers tentarem hackear e apresentar falhas das urnas. As urnas não são conectadas à internet, né? O resultado que tem dentro delas, que é secreto, fica preso num pendrive, é enviado então para uma outra central que junta todos os dados e dá o resultado muito rápido. Não tem que ficar contando papel. Eu já vi já li um texto de um escritor americano dizendo que voto de papel é importante. Para os americanos é importante porque você pode recontá-los, tá? Mas a gente viu a bagunça que se tornou nos Estados Unidos, né, por causa disso. Mas não deve se esquecer que em 2006 foi assim, quando
o George W. Bush ganhou, e ficou aquela coisa de ganhou, não ganhou, teve fraude, não teve fraude. Não teve fraude. É que o sistema deles é complexo, é desse jeito. Vai entender. Né? A nossa Constituição de 88 estabeleceu que o voto aqui é direto. Não tem essa de delegado, de voto indireto. O voto indireto aqui no Brasil é relacionado à ditadura militar. Né? Se alguém dissesse, seu avô falar, mas falaram que era ditadura, mas eu votava. Sim, você votava. Mas você votou para presidente? Não. Você votou no máximo para deputado, em 2 partidos, sendo que um era do governo e o outro era tolerado pelo governo. E se o governo não gostasse do seu candidato eleito, ele não deixava tomar posse. Então era ditadura assim, tá? Por mais que tivesse eleição. O Brasil, ele gosta disso, né? De dourar a pílula, de enfeitar o macaco, tá? Mais algum comentário, gente? Eu também fico muito feliz, Fred, com a virada do Biden. Eu acho que se a democracia americana vai mal, imagine só, se eles vão mal, a democracia no mundo inteiro vai mal. Né? Isso acaba estimulando governos autoritários, governos populistas. É um pesadelo. Pelo menos assim, esse pesadelo acaba nos Estados Unidos. Né? A gente deve lembrar que guerras, poluição mundial, os Estados Unidos não respeitar o Tratado de Paris, o Acordo de Paris, tudo isso influencia. Hoje em dia, gente, os problemas não são mais resolvidos a nível nacional, a nível regional. Os problemas são gerados a nível mundial. E só vai mudar quando os países, as nações, os povos se conscientizarem disso, deixarem de lado um pouco as suas diferenças, darem as mãos para resolver os problemas em conjunto, superando as diferenças regionais e nacionalistas. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ser vítima de outras pandemias. E a gente sempre vai ficar buscando, a culpa é do chinês, a culpa é de outro país, a culpa é dos iranianos, a culpa é dos comunistas, sempre vai botar a culpa num bode expiatório. E isso sempre vai fortalecer governos autoritários. Não se deixem levar por teorias da conspiração. O mundo ele é muito complexo. Teorias da conspiração só servem para gente burra, que tem preguiça de pensar, que a resposta é fácil, imediatista e preguiçosa. Tá? Isso é muito perigoso. Nos Estados Unidos, teve uma senadora que foi eleita, ela pertence ao QAnon, que é uma organização que não chega a ser secreta, mas eles têm um líder secreto, que é o Q, que promove teorias da conspiração, muito perigoso. Esse outro lado da democracia americana, você dá voz a quem não deveria ter voz. Nem todo mundo merece ter voz. Aqueles que não respeitam os direitos individuais, não respeitam os direitos do outro, não respeitam as diferenças, querem se aproveitar da democracia para impor uma agenda autoritária, esses não merecem voz. Liberdade de expressão, sim, mas não para aqueles que não respeitam o jogo. Alguém que está no jogo de futebol, simplesmente pega a bola com as mãos e sai correndo, derruba todo mundo e faz um gol, não merece jogar. É assim no jogo da democracia, é assim também. Quando se deu voz ao partido nazista na Alemanha, deu no que deu. E isso não está distante da gente. A gente não se precisa eleger um Adolf Hitler, mas eleger um Trump já é muito problema. Muito problemático. Então, gente, mais algum comentário, gente? É porque a nossa matéria praticamente acabou do ano. Vocês já fizeram as provas, já entregaram os trabalhos. Nós estamos aqui apenas para cumprir tabela. Então, gente, vocês querem fazer algum comentário a mais? Vocês estão como eu, antenados nas eleições americanas, mais do que no Brasil. No Brasil, quando saber, o Bolsonaro vai ganhar, se foda, dane-se. Aceita que dói menos. Foi o que eu pensei na época. Né? Vamos ver no que dá. Eu sei que vai dar errado, mas estamos aí. Né? Vamos passar por tudo isso um dia. Isso um dia vai entrar para o livro de história dos seus filhos. Ou talvez no próximo ano, quem sabe. Eu já vi que tem matéria nova na apostila da Eleva no material da internet. Por exemplo, o assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos pelos policiais já está no livro de história. Então, a coisa está acontecendo, a história está acontecendo na nossa frente, gente. Bom, falando em Bolsonaro e falando em Trump,
né? Uma coisa que o Trump fez quando chegou ao poder foi prometer ao Estado de Israel, ao primeiro-ministro de Israel, dizendo que ia apoiar a transferência da capital Tel Aviv, né, para Jerusalém. O Trump ia fechar a embaixada em Tel Aviv e abrir uma embaixada em Jerusalém. E o Bolsonaro foi na onda dele. Falou assim, eu vou fazer também. Né? Foi, acho que só 2 países seguram o exemplo dos Estados Unidos, El Salvador e Brasil. Fred, eu achei que o Bolsonaro seria reeleito. Fred, eu sei que a gente está num nível assim frenético da história, que as coisas estão acontecendo num ritmo frenético, mas, cara, falta alguns anos ainda, cara. Faltam 2 anos, calma. Né? Para as eleições de 2022, Fred. Vamos lá. A pandemia, olha, tem uma pesquisa dizendo aí, eu vi uma pesquisa dizendo que para a população brasileira, a culpa da pandemia ter explodido não é do Bolsonaro, e sim do povo brasileiro. Meu irmão. O brasileiro ainda é mais complexo do que o americano. Você viu que o Trump ganhou muito apoio dos latinos, cara, na Flórida. Quando ele fala latino, ele está falando de quê? Venezuelano, né, que é contra o Maduro, os cubanos, que nunca aceitaram a revolução, e os brasileiros que migraram para lá, né? Ah, sim, ô Fred, eu acho que tudo isso tomara que seja, pelo menos quebre, né, os mitos em torno dele, dizendo que ele é contra a corrupção, que não, né, que é idôneo, né? Mas eu acho que, infelizmente, a pandemia poderia ter feito mais estrago nele, como fez no Trump. Mostrou a ineficácia, a indecisão, mostrou ele, sabe, não sei nem por onde começar. Você já sabe, né? A gente está passando por isso. Mas o brasileiro, cara, ele é um povo complicado, cara. É vítima de décadas, séculos de exploração. Não vou dizer séculos, não, décadas, porque vamos falar do Brasil republicano. Né? Décadas de exploração, décadas de miséria, décadas de falta de educação. Criou o brasileiro médio. Né? Então, você vê, por exemplo, o pessoal que recebeu o auxílio da pandemia, né? R$ 600, fala, o dinheiro é do Bolsonaro, e o Bolsonaro está me dando, ele está me salvando. Isso salvou o Bolsonaro. Né? Salvou. Infelizmente, a população não vê isso como um direito, e sim como um favor, e que merece ser retribuído. Né? Então, é assim que o coronelismo, né, o voto de cabresto sempre funcionou. Isso funciona até hoje com o vereador do seu bairro, que inaugura uma pracinha e que está fazendo o papel dele, merece o seu voto por ter feito isso também, que isso faz parte, ao deputado que promete um monte de coisa, chega lá, não faz, mas compra voto. Isso é o mesmo pensamento. O brasileiro é assim. O que ele fez por mim, pessoalmente? Né? Não o que ele fez para o bem-estar geral da população, das instituições, da economia, do trabalho. O que ele fez para mim? Isso é uma visão muito estreita da política. Bom, então, eu estava falando do Trump, né, que fez isso, o Bolsonaro foi atrás, depois o Bolsonaro voltou atrás porque aí ficou muito mal com a questão da capital ser Jerusalém, de Israel. O que nós aprendemos aqui na última aula? Que a cidade de Jerusalém seria, então, no plano da ONU, seria uma cidade internacional, que não seria nem dos palestinos, nem da Jordânia, nem de Israel, que seria, então, aberta a todas as religiões. Mas Israel reivindica como sendo a sua capital eterna, porque foi, né, o centro do poder na época do Israel antigo, da Judéia antiga, na época dos romanos. O templo de Salomão estava ali, o palácio de Herodes estava ali, né? Jerusalém, em hebraico, cidade de Jeová, fundada pelo próprio Deus. Então, mas ela é sagrada para os muçulmanos, cristãos e judeus também. Mas aí, após a formação do Estado de Israel, como a gente falou, na Primeira Guerra, né, árabe-israelense, também chamada pelos israelenses de Guerra de Independência, os israelenses tomaram Jerusalém.
Jerusalém ficou dividida ao meio. Uma parte ficou para Israel, outra parte ficou para a Jordânia. Na Guerra dos 6 Dias, a Jordânia perdeu vastos territórios para Israel, a Síria e a Jordânia perderam territórios, o Egito também perdeu territórios em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias. Vamos recapitular aqui rapidinho as guerras que Israel se envolveu desde a sua fundação. Vocês devem lembrar que havia o projeto da ONU de criar, na região que chamamos de Palestina, 2 estados. Um estado israelense, outro árabe-palestino. Né? E que eles coexistiriam. Né? Muitas das vezes, quando eu faço o mapa do projeto da ONU, o pessoal falou, pô, mas que maluquice, cara, né? Você não sabe onde começa, onde termina. Seriam em bolsões, né? Bolsão judeu, bolsão árabe, né? Tudo misturado. Né? Não ia ter um contorno. Quando a gente pensa num país, você pensa lá no contorno. Primeira coisa, é o contorno dos limites, né? Territoriais desse país, das suas fronteiras. Não teria meio isso. Mas se a gente parar para pensar, quando você vê o mapinha da Suíça no mapa, você pensa, a Suíça é um país bonitinho, né? Tudo bonitinho, os seus limites geográficos bonitinhos, mas na verdade a Suíça ela é cortada por cadeias montanhosas e cada região, na verdade, é um sistema mais ou menos como os Estados Unidos, sabe? É por estados. Então você tem uma Suíça de cultura francesa, outra alemã, outra italiana, e elas são meio que divididas, né? Então são vários, é como se fossem vários pequenos países dentro da Suíça. E seria mais ou menos assim com o Estado de Israel e da Palestina. Só que aí os palestinos não conseguiram criar o seu próprio país, porque eles não aceitaram. A gente tem que ressaltar sempre isso: os palestinos não aceitaram a existência do Estado de Israel, acharam que era injusto existir o Estado de Israel ali. Eles queriam apenas um Estado da Palestina. Mas aí, quando foi aprovada a criação do Estado de Israel e da Palestina, só os israelenses construíram o seu país, né? Estabeleceram as fronteiras, coisa e tal. Mas a isso acabou levando que os vizinhos árabes, né? Líbano, Iraque, Egito, Síria, Jordânia e Arábia Saudita atacassem conjuntamente o Estado recém-formado de Israel para destruí-lo e manter somente a Palestina. Mas aí, milagrosamente, o Estado de Israel já estava movimentando, antes da guerra explodir, Israel já tinha montado milícias armadas entre seus colonos para combater esses ataques. Né? Nisso aí, os palestinos, a população civil palestina se viu desamparada, começou a fugir de suas terras. Há denúncias que soldados israelenses, na época, expulsaram os civis palestinos de suas terras, né, e tomaram suas terras. Isso é uma grande denúncia. Isso, alguns historiadores israelenses até mesmo endossam essa denúncia. E então os palestinos fugiram para os outros países, tornando exilados, e o Estado de Israel se consolidou. Em 1967, novamente, Egito e outros países árabes tentam destruir o Estado de Israel num ataque surpresa, mas a inteligência israelense descobre o plano e faz um ataque preventivo, e aí então aumenta ainda mais o seu território. O território israelense foi crescendo e mais e mais e mais. Quase 10 anos depois, em 1973, tem a Guerra do Yom Kippur. Os árabes, novamente, para retomar os territórios perdidos, se aproveitaram então do feriado de Yom Kippur, o dia do perdão, quando os judeus não fazem nada durante uma semana, se aproveitaram então disso aí para atacar maciçamente. Aí entra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é a primeira vez que os Estados Unidos apoia diretamente o Estado de Israel. Até então, os Estados Unidos pendia mais para os árabes. Claro, os árabes produzem petróleo, Israel não produz nada. Mas a questão é que a opinião pública americana, a gente deve lembrar que grandes famílias judias controlam a economia americana, fizeram pressão sobre o governo então americano apoiou e salvou então o Estado de Israel. Isso é outra consequência da Guerra Fria. Estados Unidos apoiou Israel e a União Soviética apoiou o Egito. Termina o conflito, Egito e Israel fazem um acordo de paz, acordo de Camp David, em 78 e 79. O Egito retoma algumas terras que foram tiradas por Israel, e aí a Palestina se vê assim
desamparada de vez, porque o líder, né, dessa União Árabe era o Egito. O Egito começa a perder seu protagonismo entre os árabes, e aí então os países produtores de petróleo, o Egito não produz petróleo, mas a Arábia Saudita, Iraque, Líbano, não sei se o Líbano produz, falei Líbano, mas eu sei que a Jordânia e a Síria, que são os principais países da OPEP, né, o cartel, um verdadeiro cartel que controla o preço e a produção do petróleo mundial, e a Venezuela está lá também. Mas aí os países árabes da OPEP fazem um boicote. Vocês vão apoiar Israel? Beleza. A gente vai também, então, apoiar a nossa causa. Param de produzir petróleo, o petróleo dá uma disparada, eles vendem petróleo muito mais caro e mais restrito. Para de vender petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram numa crise tenebrosa. Os militares aqui no Brasil vão dizer que o milagre econômico brasileiro da ditadura militar deu água, afundou por causa da crise do petróleo. É claro que isso é uma desculpa esfarrapada. Eles não sabem o que estão fazendo. O milagre econômico brasileiro só favoreceu os patrões, os industriais, os ricos, à custa de esmagar o salário e os direitos dos trabalhadores. Assim é mole você crescer, né? Crescimento assim é fácil. Crescimento para quem? Eu sempre falo isso. Para quem é que existe crise? Tem muita gente que está faturando alto com essa crise. Então, em 1964 é formada a Organização da Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. A gente deve lembrar, gente, a Palestina, enquanto país, não existe um país da Palestina. Não existe um governo palestino. Começam então a surgir organizações que representam os interesses do povo palestino, que ou está sob domínio dos israelenses ou estão exilados como em outros países árabes, que também não recebem eles, né? Mantêm os caras durante gerações em campos de refugiados. E em 1987 acontece a primeira intifada. Então, assim, a população palestina, ela vive isolada em bolsões de pobreza, de miséria, dentro do Estado de Israel. Eles não são considerados nem cidadãos de segunda classe. Eles são um estorvo para Israel. Então, muitas das vezes, assim, da mesma forma que o BOP chega quebrando na favela, o Exército de Defesa de Israel chega quebrando nas áreas dos palestinos. Então, a população cansada disso começa a se rebelar, mas se rebela com o que tem, paus e pedras. Mulheres, crianças e velhos começam a tacar pedra nos soldados israelenses. E jornalistas israelenses mesmo denunciaram a truculência em Maniçoba. Os caras então recebem pedrada e respondem com metralhadora, né? Isso cria uma comoção mundial muito grande, né? Na década de 80 isso. Em 1993, em Oslo, na Noruega, tem a chamada Paz de Oslo. O presidente americano então começa a fazer acordos, né? Mediar acordos entre a autoridade palestina do Yasser Arafat e o premier de Israel. Então, começam negociações, Israel começa a ceder territórios para a Autoridade Nacional Palestina, a ANP. Isso acaba criando um descontentamento entre os judeus também. Tanto é que o presidente Yitzhak Rabin, que foi o que chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz junto com o Arafat, para acabar com os conflitos, mediar uma saída pacífica e até acenar para a construção de um Estado palestino na região. Ele foi assassinado por um jovem judeu ortodoxo que não concordava com o andamento da política. Então, em 2000, surgiu uma segunda intifada. Novamente, temos a intifada. Também foi criado, lá na primeira intifada, o Hamas, um partido político que é considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, que realmente eles promovem ataques terroristas contra Israel. Né? Geralmente, assim, um grupo pequeno pega um lança-míssil e começa a disparar contra alvos civis israelenses. E aí Israel revida, bombardeando pesadamente áreas civis dos palestinos. Aqui no Brasil, a gente chama uma região muito violenta da linha vermelha de faixa de Gaza, mas a faixa de Gaza é uma região de maioria palestina, isolada, né, controlada militarmente pelos israelenses, que é muito miserável. Se a Palestina fosse o país, ela seria o país mais pobre do mundo.
Isso é uma coisa muito triste, é uma crise humanitária terrível que está acontecendo na Palestina. Bom, gente, então deixa eu tirar a fotinho probatória aqui, rapidinho. Gente, infelizmente a gente não vai se ver mais, né? Eu queria muito rever mas infelizmente não teremos a volta. Tivemos também a perda trágica do nosso diretor, nosso grande amigo, nosso parceirão. Foi uma semana muito, muito triste, sendo muito difícil para todos nós. Mas vai dar tudo certo. Parabéns, tá, pelas notas de vocês. Achei que as notas foram boas. Vocês se esforçaram bem. Essa é a melhor turma disparado. Todo mundo elogia muito vocês, vocês merecem, por todo o esforço, por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado juntos. Obrigado pela atenção de vocês, pela ajuda de vocês, tá? Não sei como vai ser a próxima semana, mas estarei aqui. Eu vou falar sobre os regimes aqui na América Latina. A gente sempre esquece deles, né? Obrigado, Ana Cláudia. Seu carinho é muito importante para mim, suas palavras são muito importantes. Obrigado por todos vocês, pela amizade, pelo carinho de vocês. Isso, sem vocês, essa pandemia teria